Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Vamos conversar um pouco sobre as notícias de hoje, 15 de julho. Chegou um material importante aqui pra gente sobre a revisão da vida toda. E a nossa ideia hoje é, tentar destrinchar os pontos principais desse assunto que é bem complexo, né? Isso mesmo. Olá. Olá. E olha, tem gerado muita, mas muita confusão ultimamente, né? Principalmente depois do voto do ministro André Mendonça lá no STF, e essa história toda de prazo para entrar com a ação, fica meio nebuloso. Fica sim. É bom a gente contextualizar rapidinho, né, para quem tá chegando agora. A revisão da vida toda, basicamente, é o direito que o aposentado pode ter de pedir para o INSS incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições feitas antes de julho de 94. Uhum, Isso pode ser muito bom para quem ganhava mais, tinha salários melhores antes do plano real, sabe? entendi. E o tema, que é o 1102, está lá no Supremo, depois de uma decisão favorável no STJ. Certo. Então vamos lá, vamos tentar desmistificar esse voto do ministro Mendonça. Porque muita gente entendeu errado, né? O que ele realmente quis dizer ali. Exato, vamos esclarecer isso. Primeiro ponto que é crucial. O voto dele não disse que só quem entrou na justiça até 2022 tem direito. Isso não está definido. A discussão sobre um limite de tempo, um marco temporal para pedir a revisão continua em aberto, viu? Quem decide isso é o colegiado, o conjunto dos ministros. Hum, O que ele fez, na verdade, foi separar as coisas. Ele diferenciou o julgamento antigo daquelas ADIs, a 2110 e 2111, lembro delas. pois é, que discutiam a regra geral de cálculo lá de 99. Ele diferenciou isso do julgamento de agora, do tema 1102, que é sobre o direito individual da pessoa de escolher a regra mais vantajosa para ela, incluindo salários antigos. Ah, então ele disse que uma coisa não impede a outra. Exatamente. Ele até, rechaçou o argumento que tentaram usar de que as ADIs barravam a revisão da vida toda. São coisas diferentes na visão dele. Entendi. Isso já clareia bastante. E tem outro ponto muito importante no voto dele, a tal da modulação dos efeitos. Ele concordou com a proposta da ministra Rosa Weber, que já se aposentou, Certo. para limitar o pagamento dos atrasados. A ideia é, se a revisão for confirmada, o INSS só pagaria as diferenças, os atrasados, para benefícios que já estavam ativos, que estavam sendo pagos a partir de 1º de dezembro de 2019. Ah, então isso define desde quando pagar, é isso? Isso, desde quando pagar. Mas atenção, isso ainda não define quem vai ter o direito à revisão em si. Essa parte o STF, o colegiado, ainda vai ter que bater o martelo. Entendi. E falando em prazo processo, aqui entra uma dúvida que, nossa, aparece muito. E a pessoa que só fez o pedido lá no INSS, sabe, administrativo sem ir para a justiça. Isso adianta alguma coisa? Ótima pergunta, muito importante mesmo. E aqui, ó, atenção, pedir só no INSS, lá no balcão ou pelo site, não garante o direito à revisão, tá? Para conseguir que o INSS recalcule o benefício usando a vida toda, a pessoa precisa de uma ordem judicial, não tem jeito. Hum, Mas esse pedido administrativo, ele tem sim uma utilidade estratégica, eu diria. Ele pode servir para interromper ou suspender a contagem daquele prazo de 10 anos para pedir a revisão, a chamada decadência. para não perder o prazo de vez. Exato. Enquanto o INSS não analisa, não dá uma resposta formal para o pedido, o prazo ficaria tipo congelado. Tem decisões do STJ e dos TRFs nesse sentido. Mas, é bom ter um pé atrás, porque não é uma garantia 100% automática para todos os casos, sabe? Entendi. Então, resumindo, o pedido do INSS ajuda a segurar o prazo, mas para ter a revisão mesmo, tem que ir para a justiça, é isso? Perfeito. A ação judicial é o que pode garantir o direito e o pagamento. O pedido administrativo é mais um passo para tentar preservar a chance de discutir isso judicialmente depois, dentro do prazo. Claríssimo. E, puxa, uma situação delicada. E quando o aposentado faleceu? Os herdeiros, a família, eles podem pedir essa revisão? Como fica? Essa é uma situação mais restrita, segundo o que o STF tem indicado. A regra geral que está se desenhando é a seguinte: se o aposentado faleceu sem ter entrado com a ação na justiça e o benefício dele acabou, foi extinto, Sim. aí, os herdeiros não podem começar uma ação do zero
pedindo a revisão daquele benefício que nem existe mais. A exceção é se esse benefício do falecido deu origem a uma pensão por morte para alguém. Ah, tipo para viúva, para o filho. Isso. Nesse caso, o pensionista poderia sim pedir a revisão do benefício original, porque isso afetaria o valor da pensão dele, né? Entendi. E se o aposentado já tinha entrado com a ação antes de falecer? Ah, aí é diferente. Se ele já tinha a ação da revisão da vida toda correndo na justiça quando faleceu, aí sim, os herdeiros que se habilitarem no processo podem continuar. Eles podem buscar os valores atrasados que eram devidos até a data do óbito e, claro, se virou pensão, o ajuste no valor dela também. Faz sentido. Bom, com toda essa espera, essa incerteza sobre a decisão final do STF, ainda vale a pena a pessoa ir atrás dessa revisão? Correr atrás disso? Olha, pode valer muito a pena, sim. Especialmente para quem se aposentou pelas regras da lei de 99, faz menos de 10 anos, por causa da decadência, né? E que tinha salários bons, mais altos, antes de julho de 1994. O público principal. Exato. Mas aqui vai o conselho de ouro. Mais importante, é fundamental fazer um cálculo prévio. Um cálculo bem detalhado, de preferência com um especialista. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter vantagem. Para algumas pessoas, incluir os salários antigos pode até, a pasme, diminuir o valor da aposentadoria. Sério? Nossa! Sério, depende muito do histórico de cada um. E outra coisa, não vamos esquecer que existem outras revisões possíveis, né? Revisão de tempo especial, rural, erro de cálculo do INSS, revisão do teto, várias outras que não têm nada a ver com essa decisão do STF sobre a vida toda. Bem lembrado, calcular sempre antes de agir. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente conversou, baseado nas informações da LS Jus, o voto do Mendonça, apesar de não ser o final, ele mantém a porta aberta para revisão, mas sugere limitar os atrasados lá para dezembro de 2019. Isso. O pedido no INSS, sozinho, não garante o direito, mas é importante para tentar salvar o prazo de 10 anos. Exato. A situação dos herdeiros é mais restrita, depende se já tinha ação ou se gerou pensão. E, principalmente, calcular antes é crucial. Na justiça, essa demora, às vezes mudança de entendimento, impacta diretamente a vida, o bolso de milhares de aposentados. Então, acompanhar de perto, buscar informação de qualidade, como essa que a LS Jus traz, não é só um direito, é quase uma necessidade para conseguir se situar nesse cenário todo. Concordo plenamente. E essa análise foi feita com base no material que recebemos da LS Jus hoje, dia 15 de julho. Para quem quiser se aprofundar mais, entender melhor seus direitos previdenciários, acompanhar as novidades, vale muito a pena seguir o trabalho deles. A gente agradece a sua atenção e fica o convite para acompanhar os próximos conteúdos da LS Jus. Até a próxima! Até a próxima!